Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, professor Elber de Direito, de Legislação, do WM Concurso. Hoje vamos trabalhar um tema importante para o concurso, para o seu concurso da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, que é o induzimento, a instigação ao auxílio a suicídio ou a automutilação, artigo 122 do Código Penal. Professor, esse tema é bem relevante para a prova, muito relevante. Nós vamos ver, porque nós tivemos alteração recente em 2019. Então, a banca, gente, adora cobrar aquilo que é novo, né? Aquilo que está atualizado, porque não muitos se atualizam. Então, por isso que a banca vai selecionar, lógico, né? A Secretaria de Segurança Pública vai selecionar aquele que está atualizado no ordenamento jurídico, aquele que está acompanhando a evolução. Porque um agente encarregado de aplicar a lei, dentro do princípio da legalidade, aquele que vai fiscalizar, aquele que vai cumprir a lei, ele tem que saber qual que é a lei que está em vigor. Ele tem que saber qual que é a lei que está em vigência. Então, por isso, né, os concursos, e também, com certeza, mormente, o concurso aí da Polícia Penal vai cobrar a matéria atualizada, e principalmente as mudanças. A mudança do pacote anticrime, que é a Lei 3964 de 2019, a nova lei de abuso de autoridade, não é isso? Que é a Lei 3869 de 2019. Então, e essas mudanças, gente, sem sombra de dúvida, o examinador vai te cobrar, porque ele quer saber se você é um novo policial penal, você está atualizado conforme o ordenamento jurídico brasileiro. Bacana? Então, vamos trabalhar aí um pouco aí, hoje, nesse artigo 122 do Código Penal. Gente, antes aí da gente entrar, só para relembrar, nós temos aí o curso de Polícia Penal online, toda a legislação. Quem tiver interesse aí, entre em contato conosco, não é isso? Para adquirir esse curso de legislação completo aí, todos os materiais resumidos, exercícios de todas as leis que irão cair na prova de Polícia Penal. Lembrando, gente, sábado agora vamos trabalhar aulão de exercício presencial. Quem tiver interesse, disponibilidade, faça a sua inscrição, né? Nós vamos trabalhar exercícios de direitos humanos e a Lei 3964 de 2019, que é a lei do pacote anticrime, beleza? Vai ser no centro de Belo Horizonte, sábado agora, de 1 às 17. Quem tiver interesse, entre em contato aí, tá joia? Domingo que vem, nós vamos ter a aula aí do Código Penal e Lei Anticorrupção, gente. Sem sombra de dúvida, de grande importância. Vai ser domingo, semana que vem, domingo o dia inteiro comigo. Nós vamos trabalhar aí os crimes contra a vida, os crimes contra o patrimônio, o furto, o roubo. Vamos trabalhar aí os crimes contra a administração pública, do 312 ao 327 do Código Penal, uma matéria de grande importância. Nós vamos trabalhar a prevaricação imprópria do 319A do Código Penal. Isso aí, sem sombra de dúvida, gente, tem grande chance de cair na tua prova. Então, quem tiver interesse aí, faça inscrição conosco aí desse aulão de exercício o dia inteiro, no dia 27, domingo é dia do Senhor, tranquilo, muitos aí no trabalho. Aqui que está de plantão, tudo bem, mas quem não está de plantão, vai lá estudar conosco. Beleza? Show de bola. E o aulão de véspera de prova foi alterado, né, as datas por causa da mudança, né? Então, vai ser dia 4, 5 e 6, dia 4 e 5, de 8 às 10h22, e do dia 6 vai ser de 8 às 17, dia 6 é domingo. Então, uma semana que antecede a prova, nós vamos fazer um aulão com todos os professores. Eu, de Direito, o Rodrigo, de Português, o Reginaldo, de Informática, e o Marcelo Cury, Raciocínio Lógico, preparando vocês os pontos principais para a prova. Tá joia? Então, vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Então, vamos trabalhar hoje o Código Penal, artigo 122, que é o induzimento, a instigação, o auxílio a suicídio ou a automutilação. Gente, antes mesmo de a gente adentrar propriamente no artigo, logicamente é bom a gente fazer uma contextualização de alguns pontos importantes aí dessa alteração, né, desse artigo. Então, vamos lá. Primeira coisa importante, esse artigo do Código Penal, 122, ele foi alterado pela Lei 13.968 de 2019. Então, antes dessa lei, existia uma certa conduta que se amoldava para gerar, né, um fato criminoso. Depois dessa lei 13.968 de 2019, nós tivemos algumas alterações, principalmente aquele que induz e instiga, e quando a pessoa não gera, não gerasse, na verdade, uma lesão leve ou
não tivesse nenhum tipo de lesão ou nenhum fato, né? O cidadão não cometesse o crime, aquela conduta de praticar um induzimento à instigação ao suicídio. Então, antes, né, eu até vou discutir aqui agora, olha lá, então vamos acompanhar para a gente ver o raciocínio. Antes da alteração, só punia o autor da indução à instigação ao suicídio se a vítima, ao menos, sofresse uma lesão grave, gravíssima ou morte. Ou seja, gente, nós tínhamos uma condição, um objetivo de punibilidade, uma materialidade. Se de fato gerasse e consumir uma lesão grave, gravíssima, no 129, parágrafo 1º e segundo, na verdade, parágrafo 2º e parágrafo 1º e 2º do Código Penal, ou morte, a questão lá do 121, no homicídio, a pessoa chegasse a morrer, de fato, que gerava a punibilidade. Agora, se antes dessa alteração, por exemplo, o cara induziu e instigou a pessoa a suicidar, gerou uma lesão corporal leve, ou não cometesse nenhum ato, por exemplo, a vítima desistisse de suicidar, não tinha nenhuma punibilidade. Então, se a pessoa induzisse, instigasse a pessoa a cometer o suicídio, ela não era punida. Então, por exemplo, se a pessoa lá fala, pula de um prédio, coloca lá a corda no pescoço e se enforca, antes da Lei 13.968, não era punido essa pessoa que induzia e instigava. Agora, e a pessoa não tivesse uma lesão leve ou a vítima não provocasse tal conduta. Agora Professor, mudou. Oi. Você não está compartilhando a tela do senhor, não. Nós não estamos vendo a apresentação. Tá jóia. Deixa eu colocar aqui. Acabou que tirou. Valeu, obrigado, meu irmão. Sucesso. Estou voltando ao raciocínio, pessoal. Então, aquele que, antigamente, ele induzia e instigava a pessoa a suicidar e a pessoa não gerasse nela, né, a vítima, uma lesão grave, gravíssima ou morte, não tinha a conduta amoldada como indução, instigação ao suicídio. Agora mudou. Nós temos rechaçou a questão da materialidade e agora nós temos aí um crime formal. Nós vamos ver isso, né? Que só o fato da pessoa induzir, instigar e prestar aquele auxílio ao suicídio ou à mutilação já configura o crime, né? Não precisa se materializar de fato. Uma lesão grave, gravíssima ou morte, nem uma lesão leve, no caso ideal, nem a pessoa ela chegue à mutilação. Então, não vou ver se isso é importante destacar. Deixa eu ver aqui, a pessoa está entrando aqui. O Ed está mandando mensagem aqui, tá belezinha? Show de bola. Então, vamos lá. Então, vamos trabalhar os pontos importantes. Então, antes de entrar, vamos contextualizar. Então, a ideia agora é o quê? Crime formal. Não tem aquela necessidade da materialidade. Se tiver materialidade, nós vamos ver, por exemplo, se gerou uma lesão corporal grave, gravíssima ou morte. Aí nós temos a situação da qualificadora, vai ter a qualificação. Né? Antes não punia aquele que induzia e instigava, agora pune. Por quê? É o que nós chamamos de crime formal. Só o fato de induzir e instigar já se consuma o ato. Olha que interessante. Então, aquele cidadão, ele vai lá para a ponte e ele está com aquela vontade de suicidar, aquela pessoa que fala assim, pula mesmo, né? A sua vida já não tem mais razão, você está infeliz, fala e pula mesmo. Antigamente, né, antes dessa mudança dessa lei em 2019, esse fato de induzir e instigar não era crime. Agora não, agora é crime. Né? Mesmo que a pessoa não chegue a praticar o ato, agora só o fato de induzir e instigar a pessoa a realizar tal conduta já configura o crime. E configura o crime não na situação tentada, mas sim na consumada. Olha que interessante. Então, um cidadão está lá na ponte, vai pular. Aí ele fala assim, pula mesmo, sua vida tá uma bosta, acabou, né? Sua mulher te largou, você perdeu o emprego, né? Pula mesmo. E a pessoa fala assim, não vou pular mais não, desisti. E aí? Aquele cidadão, aquele agente que induziu e instigou, comete o crime? Sim, comete o crime. Porque nós temos a situação aí do caput do 122. Então, essa alteração é de grande importância. Porque antigamente, induzir e instigar não era configurado crime se não gerasse uma lesão grave, gravíssima ou morte. Agora, mesmo que não gere lesão grave, gravíssima ou morte, e nem mesmo uma lesão leve, ou nem mesmo a vítima praticar tal conduta, agora já se consuma o crime de indução, instigação, suicídio ou automutilação. Bacana? Importante aí já as informações iniciais. Olha lá. Então, agora ocorrendo o resultado danoso, né, no caso do suicídio ou automutilação, agora é uma qualificadora.
Nós vamos ver, né? Se gera lesão grave, gravíssima, tem a punibilidade, de via de regra, de 1 a 3 anos. Se gera morte, de 2 a 6. E nós vamos ver uma outra situação, né? Onde a pena, nós temos a possibilidade de responder pelo 129 do Código Penal ou 121, que no caso do homicídio. Beleza? Então, vamos ver alguns pontos importantes. Gente, isso aqui é mais a contextualização, tá? Então, vamos lá. Continuando essa contextualização, para você entender, né, dessa mudança. Olha lá. O crime do 122, ele era somente o tribunal do júri. Porque lembra, aonde que está o induzimento e instigação ao auxílio, ao suicídio ou à mutilação? Está nos crimes dolosos contra a vida, contra a pessoa. Está lá a partir do 121 ao 128 do Código Penal. Então, os crimes dolosos contra a vida, né, a gente lembra, são o devido processo do processo off law pelo tribunal do júri, o homicídio, o infanticídio, a indução, instigação ao suicídio e da automutilação e o aborto. Esses crimes são de competência do tribunal do júri. Então, o 122, até então, da mudança de 2019, todas as práticas relacionadas ao induzimento, instigação ao suicídio eram de competência do júri. Agora, professor, mudou isso aí? Mudou. Agora, nós tivemos uma separação, né? Nós vamos ver. A questão do suicídio continua com o tribunal do júri, mas a questão da automutilação não é do júri, principalmente porque a finalidade, o ânimo necante, a vontade do agente não é matar, é automutilar, ou seja, gera uma lesão corporal. Então, se gera uma lesão corporal, a finalidade não era matar. Então, quando eu falo na ideia de matar, gerar uma lesividade para o bem tutelado vida, é tribunal do júri, né? No caso, induzimento, instigação ao suicídio. Mas quando eu falo da automutilação, a finalidade não é matar, e sim é a automutilação, a lesão corporal. Pode gerar morte, aí não é chamado de crime pré-ter dolo, porque tem o dolo no antecedente e a culpa no consequente. Gerou tanto a automutilação, foi tão forte a automutilação que a pessoa morreu. Então, crime pré-ter dolo. Mas a ideia é de lesionar e não matar. Então, houve essa separação, nós vamos ver aqui agora. Olha lá. Então, essa separação está clara aí, ó. Quando for induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, mantém aquele status quo, né, antes da mudança da lei. Será de competência do júri? Continua, porque é crime doloso contra a vida. Bacana? Agora, quando for induzimento, instigação ou auxílio à automutilação, é só nós lembrarmos do ânimo necante, a vontade do agente. Quando a vontade do agente é automutilar e matar? Não. Sim, praticar a lesão corporal. Então, aí no caso, é de competência do juiz singular. E no caso, interno do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, porque nós vamos ver que a pena lá, pena máxima não é superior a 2 anos, a questão do caput. Então, não responde pelo Tribunal do Júri, sim pelo Juizado Especial Criminal, Lei 9.099 de 95. Então, houve essa separação. O suicídio manteve a competência do júri, conforme a lei anterior, né? A redação do artigo 122 anterior, e com o advento da Lei 13.968 de 2019, né, trouxe essa separação, que no caso da automutilação, a finalidade, o ânimo necante, a vontade do agente não era matar, né, induzir a instigação à morte, mas sim, né, a lesão corporal. Então, é competência do juiz singular, do Juizado Especial Criminal. Bacana? Legal. Vamos lá. Ó. Esse princípio, gente, é muito importante para que a gente entenda que quem é punido é aquele que induz, que instiga o auxílio ao suicídio ou à automutilação. A vítima, aquela que pratica lá, que está tentando se suicidar, aquela que está tentando se automutilar, ela vai ser punida? Não, porque senão ela violaria o princípio da autoridade ou o princípio da transcendentalidade. O que é isso? Transcende. Para que haja punibilidade, tem que transcender. O direito ali tem que ser alheio, tem que ser do outro. Quando ele pratica a vítima, a autolesão, né, a tentativa do enforcamento, no caso mais um enforcamento, ou tirar a própria vida, no caso em tela, e ela não pode ser punida. Então, o fato não é crime. A vítima, ela não pode ser punida. Então, logo, não pode ser punida pelos próprios atos contra si. O princípio da autoridade e o princípio da transcendentalidade. Lembrando, gente, uma curiosidade legal, que o professor que a gente está estudando, eu estudo muito com ele fala muito sobre isso, né? Que lá na Malásia, aquele que tenta se suicidar é punido com a pena de morte. Então, o cara tentou suicidar, não conseguiu, então a pena de morte para ele, né? Ou seja, vai exaurir lá aquilo que ele estava pretendendo, né? Então, é só uma curiosidade para a gente ver aí, que não além do Brasil, nós temos outros países também que
temos vários problemas aí, né? Jurídicos, né? Vamos lá. Beleza, agora eu bem destaquei. O elemento subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade do agente, a vontade de auxiliar, induzir, instigar, ou a vontade da sua ação de induzir, instigar, auxiliar a automutilação. E não admite culpa. Tem a situação de culpabilidade, de culpa, crimes culposos, negligência, imperícia, imprudência? Não, porque na verdade nós temos ali o elemento que é a vontade de induzir a instigar a pessoa a suicidar, ou se ela automutilar. Então, não tem na situação de culpa, beleza? Então, questões aí importantes para a prova, hein? Beleza? Então, vamos lá. Vamos entrar, então, provavelmente, no artigo 122, para a gente ver os pontos importantes, principalmente com a mudança da Lei 13.968. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Artigo 122, então, no Código Penal. Nós contextualizamos, agora vamos entrar no artigo provavelmente dito. Então, vamos lá. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar a automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Então, eu tenho três situações, três pontos importantes, elementares, do tipo criminal. Induzir, instigar e prestar-lhe um auxílio material. Então, vamos lá, professor, o que significa, no caso, a indução? A própria doutrina coloca, no entendimento também do Supremo, do STJ, que faz aquele que induz, aquele que faz nascer a ideia de a pessoa se matar ou se automutilar. Ele cria ideia para a pessoa não, ela nem pensa, não está nem pensando em suicidar ou praticar automutilação. Aquela pessoa, outra pessoa, começa a criar uma ideia na cabeça. Não, porque você não se suicida, sua vida está tão ruim, ou se realiza a automutilação para mostrar aos seus colegas que você, de fato, tem ali, é machista, é macho de verdade, está ganhando seguidores. Ou seja, o induzimento faz nascer na pessoa aquela ideia de suicidar ou se automutilar. A instigação, a pessoa já tem a ideia. O que ela faz? Ela fomenta, ela reforça a ideia. Aquela pessoa já está fraca interiormente, fala, não, eu quero suicidar, eu quero acabar com a minha vida. Aí o agente fala assim, não, tudo bem, a vida está ruim mesmo. Então, acaba, de fato, com esse sofrimento, ou seja, ele está instigando. A pessoa já tem uma ideia inicial criada em si, e ela, o que ela faz? Ela reforça, ela impulsiona aquela ideia da pessoa de suicidar ou praticar automutilação. Então, indução, eu crio a ideia. A instigação, eu fomento, eu reforço a ideia da pessoa que quer praticar tal conduta. Bacana? Gente, o auxílio material. Quando o agente que vai responder pelo crime presta o auxílio, na verdade, ele dá na materialidade. Ele dá aqueles elementos, aqueles instrumentos, né? Por exemplo, lá, o que é um instrumento? Lá, a pessoa já está querendo se suicidar. Vai ser, irmão, toma aqui a faca, a arma de fogo, a corda, né, para a pessoa praticar o enforcamento, né, ou seja, ela presta aquele auxílio material para que a vítima o faça, né? Então, eu tenho três situações: induzimento, instigação ou prestar auxílio material. Tanto agora a suicidar, ou seja, retirar a própria vida, ou praticar automutilação. Lembrando que nós falamos que suicidar-se, a competência jurídica é o tribunal do júri. Quando eu falo praticar automutilação, é da justiça comum, né, do juizado especial criminal. O que é juizado especial criminal? Olha lá, gente, olha a pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Então, a punibilidade máxima, que é 2 anos, não é superior, ou seja, não ultrapassa além daqueles 2 anos. Então, isso é de competência do GCRIM, Juizado Especial Criminal, está prevista a Lei 9.099 de 95. Bacana? Agora também destaquei, é o praticar automutilação, o que é? Cortar as pernas, os braços, cortar parte do corpo, ou seja, qual que era a vontade do agente? Era retirar a própria vida? Não, era praticar a lesão, né? Algum tipo de lesão, né? Nos braços, nas pernas, na cabeça, em qualquer parte do corpo. Então, praticar a automutilação gera uma lesividade, a integridade, a incolumidade física, mas tem aquela vontade de tirar a própria vida. Bacana? Legal? Então, vamos lá, continuando. Olha que interessante, isso aqui para a parte de doutrina. Gente, outra coisa falando aqui, então, aqui a partir de agora se tornou-se crime formal, só para relembrar, né? Nós já destacamos, só para relembrar. Então, aquele que induz e instiga já configura o crime, mesmo que a pessoa não venha praticar tal conduta, né? E o crime se consumou, né? É um crime formal. Só o fato de induzir e instigar já configura o crime, e o crime consumado. É aquela mesma ideia, quando a gente trata lá dos crimes contra a administração pública, a concussão, a corrupção passiva. Aquele que solicita, recebe ou aceita promessa, já configura o crime. Aquele que solicita uma vantagem devida para que deixe de praticar um ato de ofício,
retarde ou deixe de praticar um ato de ofício, realizando, por exemplo, uma corrupção passiva, no caso em tela, já configura. A pessoa nem precisa receber a vantagem devida, né? Quando solicitar, receber, aceitar a promessa. Só o fato dele solicitar o outrem, aquela vantagem devida, né, já que se consuma o ato. Então, o ato consumou. Então, um crime formal. Só para relembrar, isso cai muito em prova, isso vai cair. Nós sabemos que houve essa mudança da redação anterior, porque aquele que induzia e instigava a pessoa a suicidar, ou praticar, no caso, não tinha a automutilação, só suicidar, e a pessoa não fizesse nada, ou gerasse uma lesão corporal leve, era um fato atípico, não era crime, era um sentimento de impunidade, não era punido, né? Era punido só lesão grave, gravíssima ou morte. Agora não. Só o fato de induzir e instigar a pessoa, mesmo que ela não gere uma lesividade à vítima, né, já configura o crime ao agente que, no caso, que induz e instiga. Beleza? Só para reforçar isso aí. Essa mudança foi muito importante aí pela Lei 13.968. Vamos lá. A vítima, a doutrina entende que ela tem que ser determinada. Por exemplo, nós temos vários autores de livros que delimitam que ele incita pessoas, aqueles leitores, a se suicidarem ou mutilarem. Mas só que, quando eu falo numa situação de livro, é uma questão abstrata, genérica. Eu não estou delimitando aquele sujeito, né, a vítima, ou seja, uma vítima indeterminada. Né? Então, há um entendimento do Supremo que, no caso em tela, não gera punibilidade, aquele que coloca, né, se expõe, né, faz aquele induzimento, instigação no meio de um livro, né? Não configura o caso em tela, beleza? Deixa eu ver se a galera está entrando aqui, todo mundo certinho, beleza? O Ed entrou aí? Fala, Ed. Sem estresse? Beleza, vai dar certo, galera. Sucesso, tamo junto. Deixa eu ver se o Ed entrou aqui. Deixa eu ver se alguém mais está querendo entrar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Felipe, conseguiu entrar aí? Me dá um feedback na aula. Tá legal, Felipe? Ed, tranquilidade? Deixa eu ver aqui. Todo mundo entrou legal? Gente, quem não conseguiu entrar, só me dá um toque aí, que a gente está adicionando o pessoal. Beleza? Show de bola, hein? Sucesso. Sucesso total. Vamos lá, o Ed já entrou? Beleza. Então vamos lá, Felipe, qualquer coisa, hein? Dá um toque na gente. Dá um retorno sempre legal. Então, gente, continua no raciocínio, então. Olha aí. Aqui o entendimento do Supremo fala que se aquele autor do livro, né, ele incitar aos leitores, né, a se suicidar ou praticar automutilação, não configura crime, porque é um fato atípico pela indeterminação da vítima, né? Ou seja, para configurar o fato, tem que ser uma vítima determinada, beleza? Específica, no caso em tela. Beleza. Parágrafo primeiro, então, 122. Olha lá. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio gera resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo primeiro, do parágrafo segundo do 129, a reclusão de 1 a 3. Olha que interessante. Então, no caso de telas, aquele que nos instigou é reclusão de 6 meses a 2 anos. Ou seja, não se materializou, de fato, uma lesão corporal pelo menos grave ou gravíssimo. Aqui, nós temos uma qualificadora. Aqui já qualificou. Se gera lesão corporal grave, gravíssima, por força do 129, parágrafo 1º e 2º, a reclusão é de 1 a 3 anos. Então, a pessoa responde, né, pelo 122, parágrafo 1º. Aí, de fato, que seja o 129, nós temos que ir lá no 129, ver, né, o que é o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. O parágrafo 1º as lesões corporais graves. E o parágrafo segundo são as lesões corporais gravíssimas, tão importantes a cair. Então, da automutilação ou da tentativa de suicídio gerou natureza lesão corporal grave gravíssima, punibilidade de 1 a 3 anos. Professor, e se a pessoa morreu? Se a pessoa induziu, instigou e a pessoa de fato ela suicidou, ou se da automutilação resultou morte. Aí, reclusão de 2 a 6. E olha que
Professor, tá sem áudio. Opa, vai. Acho que eu desliguei sozinho aqui. Acho que eu desliguei sozinho, André. Vamos lá. Voltou? Sucesso? Voltou. Beleza. Então vamos lá, continuando. Raciocínio. Então, gente, eu estava falando aqui, ó. No parágrafo primeiro, se eu gero, se tem a natureza grave gravíssima, que está no 129. Sumiu de novo. Será que eu estou perdendo sem querer aqui? Voltou. Uai. Deixa eu me ver aqui, tá ligado? Será que eu estou apertando sem querer esse muro aqui? Não estou sabendo? Se eu apertar sem querer, vocês me falam novamente, hein? Professor, tá difícil, hein? Então vamos lá. Então, vamos continuando. Primeiro, ou da automutilação resulta morte, reclusão de 2 a 6. Ou seja, eu tenho o dobro da pena. Eu tenho o dobro da pena. Bacana? E lembrando que quando eu falo da automutilação resulta morte, eu tenho na situação um crime pré-ter-dolo, porque a finalidade aqui não é matar, né? A pessoa não é tirar a vida, mas da automutilação, a lesão provocada foi tão grave que a pessoa acabou morrendo, né? Ou seja, eu tenho um crime pré-ter-doloso, eu tenho dolo da pessoa no antecedente, que é gerar a lesão, e a culpa no consequente, ou seja, a pessoa morreu. Então, tem um crime pré-ter-doloso na situação da automutilação do resultado morte. Bacana? Então, olha que interessante que a própria doutrina coloca, só para a gente contextualizar e aumentar nosso conhecimento. Quando a pessoa, somente a pessoa que possui algum discernimento pode ser sujeita passiva do crime, né? Se a vítima não tiver qualquer discernimento, estaremos diante de homicídio ou lesão corporal. Nós vamos ver daqui a pouco. Porque se a vítima tem um discernimento de saber o que está fazendo, praticar, ela sabe que aquilo ali é um suicídio, e ela sabe que aquilo ali é automutilação, pode gerar morte, aí ela vai responder aqui. Agora, se ela não tem um discernimento, nós vamos ver, né? Daqui a pouco nós vamos ver, não vai responder por aqui, não vai responder de 1 a 3, nem de 2 a 6, e sim, ela vai responder por lesão corporal, no caso, a gravíssima, ou homicídio, pelo 121 do Código Penal. Nós vamos ver isso daqui a pouco, beleza? Só para a gente já antecipar. Gente, isso aqui cai muito em prova. Legal? Vamos ficar atentos. Eu coloquei bem grande aqui para vocês não, né, errarem. Olha lá, então tem que ler muito mesmo, fazer bastante exercício para memorizar isso aqui, beleza? Olha lá, no parágrafo terceiro estabelece aqui. A pena é duplicada, ou seja, é em dobro, se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Eu até coloquei alguns exemplos aqui para vocês identificarem da prova. Porque essa banca Selecom, gente, eu tenho visto, ela coloca muitas questões práticas, né? Coloca muito exemplo. Então, é bom, importante você destacar aí. Então, o que é o motivo egoístico, torpe e fútil na situação aí do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à mutilação? Eu até coloquei o exemplo. A irmã induz, instiga o irmão, né, para ficar com a herança, né? Então, ou seja, induz a pessoa a suicidar ou se automutilar, principalmente questão de suicídio, para ficar com a herança. Ou ficar com a vaga no trabalho, né? Nós temos aí uma concorrência do trabalho. Um induz a pessoa a suicidar para que fica no trabalho. Isso, ou seja, está olhando para si, né? Um motivo egoístico. Motivo torpe, que a gente viu lá a questão do homicídio, né? Naquela aula anterior. Aquele momento, motivo nojento, repugnante, abjeto, ou seja, totalmente expugnado, né? Eu até coloquei o exemplo, ela fez, né, induziu a pessoa a praticar ao suicídio para ganhar dinheiro, né, para ganhar um outro bem, né? É um motivo totalmente nojento, repugnante na ordem jurídica. E o motivo fútil, daquela mesma ideia lá do homicídio, um motivo desproporcional, né? Lembra que nós falamos, matam um outro porque pisou no pé, né? Porque deu uma fechada no carro e a pessoa sentiu ali, né, ferida, né, no seu sentimento, né? Ou seja, algo totalmente desproporcional. Porque tem um exemplo aí, induziu e instigou a automutilação para ganhar seguidores nas redes sociais, ou seja, totalmente desproporcional. A pessoa vai ganhar seguidores na rede social, ela vai lá, induz e instiga a pessoa a se automutilar, né? Ou praticar o suicídio, né? A gente tem visto muito isso, gente, algum tempo anterior, a questão da baleia azul, né? Por motivo
banal mesmo, né? Para ganhar seguidores em redes sociais, totalmente desproporcional, né? A conduta praticada, aquilo que de fato tinha necessidade de acontecer, né? Para ganhar seguidor, para ficar mais famoso nas redes sociais. A gente vê muito isso, um pouco dessa juventude, né? Então, só a gente lembrar da baleia azul, né? Que determinando, impulsionando a pessoa, induzindo, instigando, para que ela praticasse autolesão, né? Então, isso aí, principalmente decorrente das situações das redes sociais para com a juventude, beleza? Então, ainda nós temos aí um aumento, nós temos uma pena duplicada, se a vítima é menor, né? Ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Gente, quando eu falo vítima menor, nós vamos combinar, comparar com sequente, naquela ideia, quando eu falo menor, a ideia aqui é aquele parcialmente capaz, o relativo, né? Nós temos lá no Código Civil 2002, com a mudança do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, aquela figura do menor de 16 a 18 anos, aquele relativamente incapaz. E nós temos agora a figura, somente essa figura do menor de 16, que é o absolutamente incapaz. Porque nós vamos ver lá, de 14 anos para baixo, eu tenho outra situação, no caso em tela. Bacana, eu tenho outra situação, que menor de 14 anos não vê, a punibilidade é diferente. E diminuir a capacidade de resistência, por exemplo, a pessoa está com depressão, né? Ela está utilizando drogas, ela não está sabendo ela não está bem sabendo dos atos da vida civil ali, né? Ela, de qualquer forma, diminuiu a sua capacidade de entender de tal conduta, né? Da sua capacidade de resistência, de saber de tal conduta, né? Que ele está praticando, tanto questão de suicídio, automutilação, né? Então, aqui no caso, tem a pena duplicada, ou seja, é em dobro. E aqui, gente, a pena não é em dobro, ela é até o dobro. Então, cuidado com essa expressão, porque lá na prova, o que eles fazem? Eles podem colocar lá, ó, a pena aumentada do dobro. Não, aumentada no dobro, nós vimos, motivo fútil, torpe, né, ou egoístico, ou a vítima menor, ou a questão da resistência, de qualquer forma, impossibilitada a sua resistência. Então, aqui, lá é o dobro, duplicada. Aqui é até o dobro. Pode ser menos? Pode. Pode ser, né, até o limite do dobro. E qual que é a finalidade aqui? Se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, ou seja, pelo meio online, digital, né, de redes sociais, ou transmitida em tempo real, né? Eu gosto de ver lá muito na webcam, né, transmitida, para que outras pessoas vejam. Por que aqui, gente, a finalidade, a própria doutrina coloca que tem essa pena aumentada até o dobro? Porque, na verdade, aqui o alcance é maior, atinge um número de determinadas pessoas, ó, tipo da baleia azul. Ou seja, outras pessoas podem ser atingidas, não somente aquela pessoa específica, ou seja, mas traz um caráter genérico, abstrato. E outras pessoas podem ser vitimadas nessa situação. Então, ou seja, aumenta o leque de possibilidade de gerar mais vítimas. Então, por isso que a pena é aumentada até o dobro daquele que foi aplicado no momento. Bacana? Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena em metade, ou seja, metade daquele que foi determinado pela autoridade judiciária, pelo juiz, se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Ou seja, ele que organiza, né, aquele grupo, ele que toma frente da situação, ou seja, ele que faz aquela gestão daquela prática criminosa. Então, se houver a punibilidade para ele, se ele for o líder ou o coordenador desse grupo, né, tem a sua pena aumentada em metade. Show de bola? Isso aqui, gente, é muito importante agora. Presta atenção. Se o crime do que trata o parágrafo primeiro, o que é o parágrafo primeiro? A lesão corporal grave ou gravíssima é o do parágrafo primeiro. Bacana? Que a pena lá, né, se gerar a qualificadora de lesão corporal grave ou gravíssima, a pena lá é de 1 a 3 anos. Vamos relembrar. Aí vem aqui, ó, desse artigo. Resulta em lesão corporal de natureza gravíssima. Olha que interessante. Aqui há uma separação. Aqui o legislador, quando alterou, né, teve essa alteração agora recente, ele não colocou natureza grave. Lá do 129, parágrafo 1º, ele não colocou. Ele só destacou a lesão corporal de natureza gravíssima.
Lá, ou seja, do 129, parágrafo 2º do Código Penal, cuja pena lá é de 2 a 8 anos, lesão corporal gravíssima. Então, é muito importante destacar. Então, se aquele que induz e instiga a pessoa a praticar o suicídio, a automutilação, gera uma lesão de natureza grave, não tem essa situação aqui. Não vai responder nessa situação do parágrafo 6º, mas sim vai responder lá do parágrafo 1º. Beleza, gente? Então, se eu tenho alguma das hipóteses, das 4 hipóteses do 129, parágrafo 1º, de lesão corporal grave, ele não responde pelo parágrafo 6º. Ele vai responder pelo 122, parágrafo 1º, né? Ou seja, a pena de reclusão de 1 a 3 anos. Agora, se do crime de lesão corporal, do parágrafo 1º, que trata lá da lesão corporal grave gravíssima, gera, então, lesão corporal de natureza gravíssima, só gravíssima, e é cometido, olha lá, eu tenho que ter essa junção, contra menor de 14. Lembra que nós falamos aí a questão do menor? Se for menor, ou seja, entre lá os 14 aos 18 anos, que é aquele, no caso, aquele lapso, né? E lembrando que o 16 para baixo, que é o absolutamente incapaz, o menor relativamente capaz, é a partir entre o 16 e o 18 anos de idade. Então, se for contra menor de 14, ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento, ou seja, a pessoa menor de 14, ou com enfermidade, pessoa enferma, né? Ou deficiente mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou seja, ele não tem a condição de entender o fato, né, daquela conduta. Ou que, por qualquer causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129. Ou seja, ele vai responder, então, não pelo parágrafo 1º, a lesão corporal de 1 a 3 anos, e sim a lesão corporal do 129, parágrafo 2º. Ou seja, responde pela reclusão de 2 a 8 anos. Bacana? Agora, se no caso dela, essas mesmas circunstâncias, houver a morte da pessoa, ela não responde pelo parágrafo 2º. Olha lá. Se no crime de que trata o parágrafo 2º, o que é o parágrafo 2º? Lá, se o suicídio se consuma da automutilação resulta da morte, né? No caso dela, que é a regra. Lá do parágrafo 2º, nós vimos que responde, né, de 2 a 6 anos. Então, aquele que induz, que instiga a pessoa a suicidar, ou se da automutilação gerar morte, nós vimos, né, o crime pré-ter dolo, é de 2 a 6. Agora, se essa vítima ela for menor de 14 ou não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou qualquer outra causa não possa oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do 121. Então, olha que interessante. Então, no caso, se no caso só se consumar a automutilação resultar, se a pessoa suicidar e da automutilação resultar morte, via de regra, responde pelo 2 a 6 anos de reclusão. Está no 122, parágrafo 2º. Agora, se a vítima, né, do caso em tela, desse induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e automutilação, for menor de 14 ou sem o discernimento, ou não pode oferecer resistência, não responde pelo 122, parágrafo 2º, e sim vai responder por homicídio. E o homicídio aonde? No 121 do Código Penal. Homicídio simples, a punibilidade, regra, é de 6 a 20, né? O homicídio simples, matar alguém. É lógico que se tiver as qualificadoras também, né, vai adentrar, né, na dosimetria penal. O juiz vai levar em consideração. Bacana, gente? Então, olha que importante essa temática aí para a prova. Tem que decorar mesmo. Lógico, tem que entender e tem que decorar. Olha esse quadrinho bem legal que eu coloquei aí, né, de maneira bem resumida. Olha lá. Aquele agente que induz, instiga ou auxilia a vítima a suicidar ou se automutilar, mas não ocorre morte nem lesão grave, pelo menos, ou seja, ele só induz e instiga, mas ela não tem morte, não tem lesão grave, né? Pelo menos, o grau gravíssimo, o agente responde pelo crime 122 de sua forma simples consumada. Lembra que nós falamos? Ou seja, chamado crime formal. A pessoa fala assim, oh, pula, toma corda aqui. Aí a pessoa, no meio do caminho que ela faz, ela desiste. Ou seja, não gerou lesão. A pessoa nem chegou a praticar, né? Tentar, né? O suicídio ou automutilação.
não gerou lesão corporal leve, grave, gravíssimo ou morte, ou seja, não gerou nada, ela nem chegou a praticar o suicídio ou a automutilação, já configura o crime. Então, é chamado de crime informal, vai responder pelo caput do 122, que é a reclusão de 6 meses a 2 anos. Então, só o fato da pessoa lá, né, por exemplo, oferecer lá, toma uma arma de fogo para você suicidar, e a pessoa, no meio do caminho, ela desiste, aquela pessoa já vai responder pelo crime do 122 na situação do caput do 122, que é reclusão de 6 meses a 2 anos. Agora, se aquele agente que induz, instiga, ou auxilia a vítima a suicidar, ou se automutilar, e ocorrer lesão grave ou gravíssima, ou seja, grave, do 129 parágrafo 1º, ou gravíssima, do 129 parágrafo 2º, o agente responde pelo 122 em a sua forma qualificada. Qual que é a punibilidade? De 1 a 3 anos. E se dessa indução, instigação, a suicidar, a automutilação, ocorrer a morte, também tem a situação da qualificadora, 122, parágrafo 2º. Vai responder de 2 a 6 anos. De 2 a 6 anos. Agora, nessa situação específica, se o agente induz, instiga a vítima, sendo ela menor de 14, cuidado, gente. Lá na tua prova, eles podem colocar menor de 16, né? Para te confundir. Não, fique atentos. Menor de 14 ou qualquer causa, sem a capacidade de resistência a suicidar-se ou a automutilar e ocorrer lesão, ocorrer morte ou lesão corporal gravíssima, lembrando que é só gravíssima, não tem a grave, ele vai respectiva, ou seja, por homicídio, no caso de morte, e no caso de lesão corporal gravíssima, não vai responder pelo 121, 122, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 1º do 122, e sim pelo 129, parágrafo 2º, ou seja, reclusão de 2 a 8 anos. De 2 a 8 anos e não de 1 a 3, porque é menor de 14 ou que não possa ter a capacidade de resistência. Bacana? Show de bola, hein, gente? Isso aqui é importante demais. Legal. Olha aí. Vamos fazer algumas questões, então, para a gente ratificar nosso conhecimento. Beleza? Então, vamos lá. Lê comigo de maneira conjunta. Olha lá. Alessandro perdera, na verdade, né? Nós temos aí o verbo, né? Olha, perdera sua esposa e filha em um trágico acidente de carro. Em profunda depressão, perdeu também seu emprego. Pô, o cara tá todo arrebentado, né? Perdeu a esposa, perdeu a filha, depois perdeu o emprego, né? E está numa depressão violenta. Não suportando mais viver, resolveu se suicidar e pediu conselhos do seu amigo Roberto. Olha só. Então, ou seja, a pessoa já tem a ideia na cabeça dela. Ela já está numa situação depressiva, né? Pela perda da esposa, da filha, né? E também pela perda do emprego. Aí o Roberto, que é amigo dele, fala assim, ó, não aguentando as constantes perturbações de Alessandro, sugeriu. Então, qual é a ideia do Alessandro? O que ele faz? O Roberto, ele sugere que ele tire a própria vida. E ainda, o que ele faz? Olha lá, oferecendo, inclusive, uma arma de fogo para isso. Então, eu tenho 2 condutas do Roberto. Ele, além de instigar, né, a pessoa a suicidar, o Alessandro, ele oferece aquele auxílio material. Ele lá oferece uma arma de fogo para que o fato se consuma. Aí vamos lá. Alessandro consentiu no momento, ou seja, ele aceitou. Porém, ao voltar para casa, abandonou a ideia do suicídio, jogando a arma no lixo, ou seja, ele nem chegou a tentar o suicídio. De acordo com o caso narrado e considerando as posições penais sobre o tema, é correto afirmar. Olha que interessante. Então, Alessandro, na situação de vulnerabilidade, depressiva, perdeu esposa, filha e emprego. Vai lá no colega, no amigo e Roberto, e pergunta, Roberto, o que eu faço? O Roberto fala assim, não, né? Tira a sua própria vida mesmo, né? Sua vida está horrível, né? Inclusive, eu tenho uma arma de fogo aqui. E o que Alessandro faz? Ele, na ideia de suicidar, no meio do caminho que ele faz, ele desiste. Pega a arma, joga no lixo. Ou seja, o fato nem chegou, né, aqueles atos preparatórios, né, o ato nem chegou a ser executado. Nem chegou a ser executado. Diante do fato, com a mudança do ordenamento jurídico pela Lei 13.968 de 2019, e aí, pessoal, vamos lembrar, é o chamado crime o quê? Formal. Já se consumou. Só o fato de induzir, instigar e prestar o auxílio material, na verdade, ele induziu, ele só instigou, porque Alessandro já tinha aquela ideia de suicidar,
e ainda prestou auxílio material, ele prestou a arma. Então, o crime já se consumou. É um crime formal. Nem precisa se consumar, né? De fato, a automutilação e o suicídio, né? Ou seja, nós temos ali um crime formal. Então, qual que é a nossa resposta? Vamos ver. A. Roberto não cometeu o crime de induzimento, instigação ao suicídio ou auxílio ao suicídio, pois teve o consentimento de Alessandro. Aqui independe do consentimento da pessoa, né, gente? É errado. B. Roberto não cometeu o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, pois Alessandro não chegou a tirar sua própria vida. Não é necessário ele tirar a sua própria vida. Se ele tirar a sua própria vida, aí teria o quê, galera? A qualificadora. C. Roberto cometeu tentativa de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, que não se concretizou por circunstâncias alheias à sua vontade. Não, aqui não é a situação de tentada. Nós vamos ver aqui na letra D. Roberto cometeu o crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Letra D, certinho. Porque não é na situação tentada, é na situação consumada. O fato já se consumou. Porque aqui no caso em tela eu tenho um crime formal, não é um crime material. Se de fato ocorresse lá a lesão corporal grave, gravíssima, ou morte, seria uma qualificadora. Então, no caso em tela, o ato já se consumou. Então, eu estou diante de um crime informal e material. Então, de acordo com o penal, julgue o item a seguir. É crime induzir ou instigar alguém a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material que o faça. Correto, né? Acabamos de falar, crime formal. Só o fato da pessoa induzir, instigar já configura o crime. Professor, mas a pessoa nem chegou a tentar a automutilação ou o suicídio. Mesmo assim, configura o crime com a mudança do advento da Lei 13.968 de 2019, porque nós chamamos de um crime formal e o crime se consumou. Beleza? Vamos lá. Questão número 3. De acordo com o Código Penal, julgue o item a seguir. A pena será duplicada do crime e no crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, se praticado contra vítima menor de idade. Tranquilo até aí, né, pessoal? Sem estresse. Todavia, se for cometido contra menor de 14, o agente responderá por homicídio se o suicídio se consumar ou se da automutilação resultar morte. Certinho, pessoal. Lembra que a pena vai ser duplicada. Se for menor de idade, ou a pessoa não pode oferecer resistência, ou for motivo de egoísmo, torpe ou fútil. Agora, se for menor de 14 anos, ou se o necessário discernimento ou doente mental, na verdade aqui, aquele que não tem o necessário discernimento daquele que está sendo praticado, do ato praticado, não vai responder pelo 122. Não responde. Pelo 122, parágrafo 2º, que é aquela reclusão de 2 a 6 anos. E sim vai responder pelo homicídio, 121 do Código Penal. Porque eu tenho essa situação diferenciadora que trouxe, né, a mudança da Lei 13.968 de 2019. Então, está certinho, a pena vai ser duplicada se a vítima for menor de idade. Agora, se for menor de 14, gerar morte, se o homicídio, o suicídio se consumar, ou seja, a pessoa morreu, e da automutilação resultar a morte, que nós falamos da automutilação resultar a morte, crime pré-dolo, que tem o dolo de lesionar e a culpa na morte, ou seja, crime pré-doloso, o dolo antecedente, a culpa no consequente, de fato, vai responder por homicídio. Certa questão. Bacana? Então, é importante a gente destacar. Vamos lá. Outra questão aí, ó, número 4, né? No número 3. A pena... acho que é a mesma, né? Deixa eu ver. Suicídio... Não, esse aqui é a mesma. Vamos lá. Próximo. Considera o seguinte caso hipotético. A, por motivo egoístico, olha aí, a própria palavra já traz para a gente uma aproximação da questão. Induz uma pessoa do sexo feminino a suicidar-se. Olha aí, nos termos do Código Penal, A responderá pelo crime D. Então, vamos ver. Então, o que a pessoa faz? A, pelo motivo egoístico, induz a pessoa do sexo a suicidar. Então, no caso em tela, gente, aqui, qual que é o ânimo lecante? Qual que é a vontade do agente? Na verdade, é tirar a vida dele, mas só que não naquela ideia do homicídio. Ele não mata a pessoa, né? Ele induz, né? Ele cria a ideia que a própria pessoa retira a sua vida.
Então, por isso que eu rechaço, a gente mitiga a ideia do homicídio. Porque o homicídio é matar alguém, é tirar da vida da pessoa. Quando aquele cidadão, ele induz, ele cria ideia para que o outro faça, eu não tenho a situação do homicídio, né? Então, e aqui, além de induzir a pessoa a suicidar, eu tenho a situação de motivo egoístico. Então, vamos lá. Respondendo pelo crime de quê? Homicídio simples? Não, porque, na verdade, ele não matou, né? No caso, ele induziu e instigou, né? E não foi menor de 14, nem aquela pessoa que não tem a condições de oferecer resistência. Então, não é homicídio. B, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio com a pena duplicada. Tranquilo, certinho. Ou seja, vai duplicar a pena porque está na situação, né, prevista no 122. C, responderá pelo crime de feminicídio com aumento de pena. Não, nós já vimos, né, no módulo anterior, feminicídio, 121, parágrafo 2º, inciso 6º, matar uma mulher relacionada ao sexo, né, relacionada ao gênero, a questão do menosprezo, discriminação ou violência doméstica. Lá do 121, parágrafo 2º, inciso 6º, tem nada a ver. E, letra D, homicídio qualificado, também é a situação do feminicídio. O feminicídio é uma das qualificadoras do homicídio. Então, a nossa resposta aí é letra B, né? Induzimento, instigação ao auxílio do suicídio com a pena duplicada. Por quê? Só para lembrar, motivo egoístico, fútil ou torpe, ou contra for menor, e não pode oferecer resistência. Então, aí, no caso, tem a pena duplicada. Bacana? Gente, então, nós fizemos, então, essa revisão dos pontos importantes desse artigo 122, de grande importância, que teve alteração da Lei 13.968 de 2019 e que, sem sombra de dúvida, pode cair na tua prova. Bacana? Faça exercício e qualquer dúvida, nós estamos à disposição para esclarecer. Tá joia? Um grande abraço e até a próxima aula. Show de bola!